Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro para falar sobre a gratidão como uma virtude ética. Hoje, a gente vai amarrar todas as pontas do que aprendemos e refletir sobre as conclusões desse estudo incrível que nos guiou até aqui. Pois é, chegamos ao sexto e último segmento da nossa análise do artigo de Andréa Nunes de Castro e Maria Judite Sucupira da Costa Lins. Foi uma viagem e tanto, e agora é hora de juntar todas as peças. Para quem está com a gente desde o começo, se prepara, que agora vamos fazer uma consolidação bem bacana de tudo. Agora, se por acaso alguém chegou agora, a dica de ouro é volta lá no primeiro vídeo, para pegar todo o contexto da discussão. Vale muito a pena começar do início. Olha só o nosso roteiro para hoje. A gente vai revisitar o poder da gratidão, entender um conceito bem sério chamado híbris, explorar a solução da filosofia personalista, pensar no papel da escola nisso tudo e, claro, um momento muito importante de agradecer às autoras. Depois, a gente fecha com algumas ideias finais. Então, bora lá? Vamos começar relembrando um dos pontos centrais do artigo, que é o impacto que a gratidão tem na nossa vida em sociedade. Porque, veja bem, não é só um sentimento, é uma força que de fato nos une. O que as autoras nos mostram é que quando a gente pratica a gratidão, estamos atuando em duas frentes. Por um lado, ajudamos a criar um ambiente de mais confiança e respeito. E por outro, abrimos uma porta para uma transformação interna, sabe? Bem profunda. É uma virtude com um poder duplo. Age no social e no pessoal. Certo. Mas e o contrário disso? O artigo mergulha fundo no outro lado da moeda, a ingratidão. E aqui a coisa fica bem séria, porque as autoras conectam a ingratidão com um conceito filosófico muito antigo e poderoso que a gente precisa entender. A palavra-chave aqui é híbris. Preste atenção. Elas não dizem só que ingratidão é algo ruim ou falta de educação. Elas associam a ingratidão a algo muito maior, com consequências que mexem com o próprio sentido da nossa vida, consequências que elas chamam de existenciais. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é híbris? Não é uma palavra que a gente usa no café da manhã, mas, para sacar a profundidade do argumento delas, é fundamental entender o que ela significa. Então, híbris, que a gente pode pronunciar ubris em português, é um termo lá da Grécia Antiga. Pense nela como uma arrogância no nível máximo. É aquele orgulho tão, mas tão grande que a pessoa se sente superior a tudo e a todos. Ela passa a acreditar que as regras que valem para os outros não valem para ela, desafiando a ordem, a moral. Então, o ponto crucial é que a híbris é mais do que só arrogância. Suas consequências são existenciais, ou seja, elas abalam o próprio sentido da nossa existência. A ingratidão, nessa visão, é uma forma de desmedida, de excesso. É como um jogador que, de tão convencido, ignora as regras do jogo. O que acontece com ele? Ele perde. Simples assim. Essa atitude quebra a harmonia e destrói os laços com os outros. Ok, então se a ingratidão leva a esse perigo da híbris, como a gente pode educar para a virtude? O artigo oferece uma proposta filosófica muito sólida, especialmente pensada para o ambiente escolar. E o nome dessa abordagem é filosofia personalista. Ela funciona como um alicerce, uma base para construir uma educação que vai muito além de só repassar informação. É sobre formação humana. Mas o que é o personalismo? Bom, é uma corrente de pensamento que coloca a pessoa no centro de tudo. A ideia principal é que cada ser humano tem um valor imenso, uma dignidade que ninguém pode tirar e, um ponto fundamental, essa filosofia não separa o saber do agir. Conhecimento e ética caminham de mãos dadas. Vamos quebrar isso em pedaços. Primeiro, visão holística. Significa olhar para o estudante como um ser completo, não só um cérebro que precisa aprender matemática. O lado emocional, o social, o ético, tudo isso importa. Segundo, dignidade da pessoa. Essa é a base de tudo. Todo mundo merece respeito. Ponto final. E terceiro, a conexão entre intelecto e ética. O personalismo defende que, quanto mais uma pessoa desenvolve sua capacidade de pensar, mais preparada ela fica para agir de forma ética. Uma coisa alimenta a outra. Tá, a teoria é bonita. Mas como isso vira realidade na sala de aula? O artigo é muito claro sobre a postura que os educadores precisam ter. E a diferença na prática é gigante. De um lado, temos uma postura rigorosa, no bom sentido. O foco é no desenvolvimento do aluno. Ela estabelece parâmetros claros e integra a formação de virtudes ao ensino. Do outro lado, a postura a se evitar é a do professor que só quer agradar, que foge do rigor para ser popular e acaba transformando a educação em uma mera troca de informações, sem formação ética. E aqui vem a grande mensagem.
Não adianta só fazer exercícios isolados, como diários da gratidão, se não houver uma base filosófica forte por trás. A prática só funciona de verdade se estiver ancorada numa compreensão profunda do que significa ser uma pessoa ética e digna. E ao longo de toda esta série, a nossa fonte foi um trabalho acadêmico muito sério. Por isso é nosso dever ético e um prazer enorme dedicar este momento para reconhecer e agradecer a quem nos proporcionou tudo isso. Gostaríamos de registrar aqui a nossa profunda gratidão às autoras. Foi a seriedade intelectual e a clareza do trabalho delas que permitiram que esta série existisse e que a gente pudesse mergulhar tão fundo em um tema tão vital. Estudos como este qualificam o debate sobre educação. Eles nos dão ferramentas para construir práticas que realmente valorizem a dignidade da pessoa e trabalhem para o bem de todos. É a ciência e a filosofia a serviço de uma sociedade melhor. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Mas, como todo bom aprendizado, ele não termina aqui. Ele se transforma em reflexão e, com sorte, em ação. Fica então essa pergunta no ar. E não é como uma prova, é mais como um convite. Um convite para que cada um de nós leve esses conceitos para a vida, observando como a gratidão, ou a falta dela, molda as nossas relações e o nosso lugar no mundo. E para quem quiser ir direto à fonte, está aí a referência completa do artigo que baseou toda a nossa série. Agradeço imensamente pela companhia de todos nesta jornada de aprendizado. Muito obrigado e até a próxima!